gentileza, que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24 vai dizer: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. O livro de Gênesis, especificamente no capítulo 2, do versículo 18 ao 24, nós vamos ver a formação ou a criação da família. Nós vamos ver que Deus fez o homem, logo após colocou o homem para dormir, e da costela do homem ele fez a mulher. A partir deste momento é constituído a família. A família, ela é uma obra-prima de Deus. A família é o projeto exclusivo de Deus. A família é o maior projeto de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é eterno, o nosso Deus é maravilhoso, ele é santo, e ele tem um propósito para cada família. Todas as famílias da terra têm um propósito. Deus tem um propósito para cada família. Deus tem um propósito para a minha família. Deus tem um propósito para a tua família. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nesse capítulo, nós vamos entender a bondade de Deus e o amor de Deus para com a humanidade. Deus, ele fez todas as coisas. Depois que fez tudo, criou o homem. Viu que o homem estava só, estava em uma solidão. E para ele não encontrava-se uma auxiliadora ou uma adjuntora. E Deus viu que o homem estava triste, sendo que cada animal tinha sua companheira. Então Deus colocou Adão para dormir, e da costela dele fez a mulher. Quando Adão acordou, Deus apresentou Eva a Adão. Então Adão pegou e disse: Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. No entanto, será chamada de varoa. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo a família constituída por Deus e o maior projeto de Deus, nós vamos ver que o inimigo de nossas almas, ele não tem amor pela família. O prazer do inimigo de nossas almas é destruir a família. E nós escolhemos esse tema. Deus soprou esse tema em nossos ouvidos, como tema: resgatando os valores morais e espirituais da família. Por que resgatar? Porque está perdido. Em muitas famílias, os valores morais estão perdidos, os valores espirituais estão perdidos, em outras estão esquecidos. Então tem muitas famílias no século 21 que não dão mais valores, ou que não cuidam desses valores morais, e não cuidam mais dos valores espirituais. Infelizmente, até famílias do meio cristãos estão acontecendo isso. Até as famílias cristãs estão passando por esta dificuldade, por este problema. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A família é a primeira instituição criada por Deus.
Nos tempos atuais, os valores estão sendo deturpados, estão sendo submetidos a testes, estão sendo esquecidos. E isso está abalando as estruturas familiares. Nós vamos ver que as famílias do século 21, infelizmente, são famílias mais frágeis. Não são famílias tão fortes como famílias do século passado. Eu não sei se é por causa da tecnologia, eu não sei qual é a dificuldade, mas nós encontramos e vemos, nós enxergamos que estão mais frágeis. Mas esta noite Deus tem uma palavra para minha família e para a tua família, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma necessidade urgente de restaurar os valores morais e espirituais dentro da família. Como é que estão os valores morais dentro da tua casa? Como é que estão os valores espirituais dentro da tua família? Hoje nós lhe convidamos a refletir um pouco e pensar um pouco sobre isso. A constituição da família criada por Deus, em Gênesis 2, revela um padrão divino, fundamentado em valores morais e espirituais. Com o tempo, houve uma entrada do pecado pela desobediência, e houve perdas desses valores. Nós vamos ver que depois que Deus fez o homem e a mulher, Deus colocou o homem e a mulher no jardim, e deu-lhe o que? Ordem: não comam da árvore que está no meio do jardim. E o homem e a mulher, por desobediência a Deus, por desacato a Deus, resolveram comer do fruto que estava no meio do jardim. E por causa dessa desobediência, a humanidade ela foi afastada de Deus. E o pecado passou o quê? A todas as famílias. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou um pecado no mundo. Então, esses valores que estão sendo perdidos, tanto moral como espiritual, é consequência do pecado, é por causa do pecado. Porque quando o pecado, ele entra na vida do ser humano, ele entra na vida familiar, ele vai destruir, ele vai acabar, ele vai quebrar os alicerces, ele vai montar barreiras e vai dificultar o crescimento da família. Mas não é isso que Deus quer. Deus esta noite Ele quer restaurar a tua família. Deus esta noite Ele quer restaurar o valor moral e os valores espirituais. Santo é o nome do Senhor Jesus. E eu já falei aqui o que é valor moral. O que é, irmão Ribamar, um valor moral? É um princípio, é uma regra que orienta o comportamento humano com base no que é considerado ética, certo ou errado. Ele serve como um guia interno que ajuda a pessoa a tomar decisões e agir de forma justa, respeitosa. Os irmãos entenderam? E esta noite eu quero falar apenas de alguns valores morais. Existem vários valores morais. Se eu fosse falar de todos os valores, talvez passaríamos a semana, mas queremos falar apenas de alguns valores morais dentro da família cristã. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro valor que eu quero trazer, o primeiro valor moral que eu quero trazer para a igreja hoje é a honestidade. A honestidade, ela tem se perdido dentro dos nossos lares. E isso não é bom no contexto familiar, isso não é bom para a família. Porque quando nós não temos a honestidade dentro da nossa família, vai-se embora também o quê? A confiança. E a confiança é um dos pilares da família. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A honestidade é um princípio que orienta o comportamento humano, baseado na verdade,
na justiça, na integridade e promove a confiança. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, não deixe a honestidade morrer dentro do seu lar. Marido, continue sendo honesto para com a sua esposa. Esposa, continue sendo honesta para com o seu marido. Filhos, continue sendo honesto para com os seus pais. Não deixe a inverdade, não deixe a mentira entrar nos seus lares. A mentira, ela é como um câncer. A falta da honestidade é como um câncer que abala o seio familiar. Viver em um lar onde não tem a honestidade é como se andar em um lugar que é cheio de cascavel. É vigiando para não pisar nela, que senão pode ser picado. Mas infelizmente dentro das famílias a desonestidade está reinando. A mentira está reinando. A esposa já não sabe quando é que o marido está falando a verdade. O marido já não sabe quando a esposa está falando a verdade. E quando eu falo de honestidade, nós falamos em todo o sentido. Quando o homem, ele faz o negócio, ele tem que ser honesto. Quando a mulher, ela faz o negócio, ela tem que ser honesta, ela tem que cumprir com aquilo que ele foi proposto. Porque a família, ela é observada em todos os ângulos. A família, ela é um padrão da sociedade. Nós, a família, somos a célula máter da sociedade. Então, uma vez que dentro da família, ou na família, não tem esta honestidade, significa que tem o quê? A mentira. Como é que eu dou uma palavra para minha esposa? Olha, nós vamos fazer tal coisa. Aí eu não cumpro com o que eu falei para ela. O que eu fiz? Eu menti. Vocês já ouviram uma história de que o cidadão falava tanta mentira dentro da família dele, que no dia que ele foi falar uma verdade, desacreditaram dele. Não acreditaram porque pensaram que era mentira, que era a desonestidade. Na hora ele estava sendo honesto, e na hora ele estava sendo verdadeiro. Jovens, você está usando de verdade para com seu pai e sua mãe? Marido, você está usando de verdade para com a sua esposa? Esposa, você está usando de verdade ou de honestidade para com o seu marido? Igreja do Senhor, nós estamos sendo honestos dentro dos nossos lares. Quando nós deixamos a honestidade de lado, o inimigo de nossas almas, ele bate palmas. Ele se alegra, porque ele sabe que ele conseguiu plantar uma semente dentro da tua família. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui neste lugar, só tem famílias que vivem a honestidade, só tem famílias que vivem a verdade. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Vamos ler em Efésios 4, 25. Efésios capítulo 4, versículo 25 vai dizer: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Glória a Deus. E agora, como é que nós vamos resgatar esta honestidade, essa verdade dentro do nosso lar? É simplesmente, é só falar a verdade, ter um bom diálogo e ser sincero. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente, irmãos, que pensam que contar uma mentira não vai prejudicar a família. Às vezes o cidadão, ele fez alguma coisa de errada, aí ele pensa que se ele contar a verdade, ele vai prejudicar a família. Aí ele pega, inventa uma mentira para se safar da situação. E quando o cidadão faz isso, ele está entrando num poço sem profundidade. É um abismo sem fim. Porque o ditado vai dizer que um abismo gera outro abismo. Cometeu algo errado, jovens? Fale a verdade.
Fez um negócio que não deu certo, marido? Fale a verdade. Pegou no cartão de crédito do teu marido, foi comprar uma Santa Lola? Fala a verdade, vai dar certo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que resgatar no seio familiar imediatamente a honestidade, porque aonde há honestidade há paz, e aonde há paz há o Senhor de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O segundo ponto que eu quero trazer, o que queremos trazer, amada igreja, de valor moral, é o valor da responsabilidade. Está lá em Timóteo, capítulo 5, versos 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vocês entenderam? Se alguém não tem cuidado dos seus, da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. O ponto que queremos trazer agora, nós iremos falar um pouco da responsabilidade. E o que é este valor moral? É o valor moral que nos leva a assumir as consequências dos nossos atos, cumprir os nossos deveres e agir com compromisso e consciência no que fazemos e cumprir o nosso dever. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade. Dentro do contexto familiar, há várias pessoas: há o pai, há a mãe e há os filhos. Sim ou não? Cada um é delegado uma responsabilidade. O pai tem uma responsabilidade, a mãe tem uma responsabilidade e os filhos têm também as suas responsabilidades. Segundo a Bíblia, uma das principais responsabilidades do filho vai dizer que é honrar pai e mãe para que os teus dias na terra venham a ser o quê? Acrescentados. Então, o início da responsabilidade dos filhos, a primazia está em honrar pai e mãe. O pai, ele tem a responsabilidade de sustentar o quê? A família, de cuidar da família. E a mãe tem o quê? A responsabilidade de cuidar do lar. Eu sei que no século 21 houve uma mudança. Nunca houve tanta mulher empregada de CLT como está havendo agora no século 21. Antigamente era difícil a gente ver uma mulher empregada, era mais o homem que ia trabalhar e a mulher ficava em casa. Agora não, um sai para um lado para trabalhar e outro vai para outro lado trabalhar, na sua grande maioria. Mas todos têm o quê? A responsabilidade. Vamos dar um exemplo aqui de um quartel. No quartel, as responsabilidades são divididas. Dentro de um quartel existe o quê? Uma hierarquia, do maior para o menor, onde aqueles que têm as patentes menores têm que obedecer à voz daquele que tem as patentes maiores. E quando o cidadão que tem a patente menor não obedece àquele que tem a patente maior? Quem é militar aqui? Irmão Santana, e tem outro irmão ali. O que acontece, irmão Santana, quando um cidadão que tem a patente menor não ouve o que tem a patente maior? Vai ser punido, não é verdade? Eu não sei na polícia militar, mas no exército o cara pega cadeia. A polícia militar também pega cadeia. Então, imagine que na tua casa, que na tua família é um quartel, onde o teu pai, onde o marido tem a patente maior, e a mulher tem a patente mediana, e os filhos, a gente vai chamar de praça, tá bom? São os praças, tem a patente menor. Então, é um obedecendo o outro, e cada um vai fazendo a sua parte. Então, quando nós vamos fazendo a nossa parte, usando da responsabilidade, o negócio vai evoluir ou não vai? Hein? Vai evoluir ou não vai?
Agora, quando um deixa de fazer a sua responsabilidade, o que vai acontecer? Não evolui, não cresce. A família vai ficar o quê? Distorcida, vai diminuir. A família não vai adquirir aquilo que ela quer adquirir. Porque tem alguém no contexto familiar, dentro da família, que não está cumprindo com as suas responsabilidades. Uma das maiores responsabilidades do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E uma das maiores responsabilidades na família, quando se fala para a mulher, é o quê? Submeter-se ao seu marido. Só que tem uns abençoados que pensam que submissão é deixar a mulher escrava. Pensa que submissão é meter o pé no pescoço da mulher. E não é isso que Deus quer nos dizer. É companheirismo, é andar lado a lado. Tem uns abençoados que diz o seguinte, que a mulher, ela tem que andar atrás do marido, negativo, tem que andar do lado. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter responsabilidade. A irmã Líria no nosso lar tem a responsabilidade dela. Eu no meu lar tenho a minha responsabilidade. Os meus filhos têm a responsabilidade. E o que é que nós fazemos? Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? O povo não está se importando com a responsabilidade. Filho faz o que quer. Marido faz negócio sem falar com a esposa. Esposa faz negócio sem falar com o marido. Quando pensar que não, o Paraíba está batendo lá na porta. O que é isso aí, mulher? Não, é um guarda-roupa, uma cama e mais um massageador que eu comprei. Mas tu não falou comigo. Mas já está comprado. Vai voltar? Tem que ter essa responsabilidade. Eu sou o cabeça da minha família. Eu sou o cabeça da minha família. Mas isso não significa que eu posso andar fazendo um negócio aí sem conversar com minha esposa. Lá em casa, graças a Deus, ainda funciona o seguinte: o meu dinheiro é dela e o dela é meu. Funciona desse jeito. Porque tem casos que é o seguinte: o marido se mata de trabalhar para sustentar a casa, para fazer as coisas dentro da casa com a responsabilidade dele. E a mulher ganha não, é só o teu que tem que ser gasto, o meu é para me guardar. Não é desta forma. Nós temos que ter a responsabilidade. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser responsável para cuidar da minha família. A mulher tem que ser responsável para cuidar da família. Os filhos têm que ser responsáveis para obedecer os seus pais e fazer aquilo que eles mandar. Sim ou não? E como é que nós vamos resgatar essa responsabilidade? Assumindo os deveres, compromissos com os membros no lar. Tá bom? Eu assumindo o meu compromisso, eu estou resgatando esta responsabilidade. Os filhos assumindo um compromisso, estão resgatando esta responsabilidade. Sabe o que está acontecendo? Filho hoje em dia dentro do lar, infelizmente, e pasmem, dentro dos lares cristãos, filhos fazendo o que querem. É filho saindo de casa às 7 horas da manhã e voltando meia-noite, e pai nem saber por quê, nem pergunta, nem indaga: meu filho, por que está chegando meia-noite? Moças saindo de casa, cadê a responsabilidade? Ei, homem, ei, mulher, Deus colocou vocês como instrumento na família de vocês para liderar. Para liderar. Eu tinha um padrasto que ele dizia o seguinte: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. O filho, enquanto ele estiver diante do teto do seu pai, quem manda e desmanda é papai. Até quando sai? Eu tenho 36 anos, mas se mamãe me liga lá de São Luís: meu filho, eu estou precisando disso, eu que pegue o carro e vou atrás. Então, isso é uma responsabilidade. Nós, filhos, não podemos ser irresponsáveis, agir de qualquer maneira. O terceiro ponto que queremos trazer à igreja esta noite, valor que merece ser falado aqui esta noite como um valor moral, é o respeito. Tá bom? Está lá em Filipenses 2:3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3.
Filipenses 2:3 vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é isso? Egoísmo, é? Não, é respeito. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, este valor está escasso dentro de muitas famílias. Não se há respeito em muitas famílias. Eu, mais a minha esposa, mês passado, nós fomos em um lugar. Infelizmente, nós presenciamos isso, onde um cidadão, um neto de um cidadão, mais ou menos de 6 a 7 anos de idade, deu-lhe uma bolada na cara da avó dele, e a avó ainda estava rindo, achando graça. E não era acidente, porque ele repetia a situação. E a avó achando graça. Vocês acham que uma mulher dessa está ensinando o neto dela a respeitar? Está um desrespeito tremendo, medonho dentro dos lares. O respeito está escasso dentro do lar, tanto dentro da família cristã, como dentro das famílias não cristãs. E para falar a verdade, tem família que não é cristã, que funciona mais do que as famílias que são cristãs. Eu conheço muitas famílias que têm um funcionamento bem maior, bem melhor do que uma família cristã. E nós que ouvimos a palavra de Deus, recebemos o Senhor Jesus Cristo, às vezes não queremos impor o respeito dentro de nossos lares. Tem que ter o respeito. O que é o respeito? É o reconhecimento do valor, dos direitos, das opiniões e dos sentimentos das outras pessoas. É uma atitude de consideração, cuidado, no modo como tratamos uns aos outros. Ei, um pai de família, ele não pode tratar a família dele como uma égua, como uma jumenta, com socos e empurrões. A família, tem que ser tratada com carinho. O pai tem que tratar da esposa com carinho, tratar dos filhos com carinho, tem que ter o amor, tem que ter o carinho dentro do seio familiar. O irmão falou um negócio aí. O irmão falou um negócio interessante. Isso infelizmente, né? Tem gente que trata o animal mais com carinho do que a própria família. E vocês já viram aquele que trata os outros da rua com mais carinho do que com a família? Vocês conhecem alguém assim? Que na rua é uma florzinha, é uma flor de jasmim, é um lírio do campo, mas quando chega em casa é um cravo cheio de espinho e pregos. Hein? Isso é complicado. Aonde está o respeito? Eu sei que tem gente aqui adulto. Às vezes o marido, ele diz que ama tanto a esposa dele, diz que tem tanto respeito por ela. Aí quando ela chega, amor, eu estou com dor de cabeça. Ele diz, eu não quero nem saber. Isso é respeito? É? O pai manda o filho, vai lá no mercado, compra um negócio. Ah, pai, eu não vou não, agora não. Isso é respeito? Não é. Não é o respeito. Então esse respeito, ele tem que ser resgatado. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E como é que eu vou resgatar o respeito? Dando exemplo constante, com diálogo e limites equilibrados. Ei, o pai é ditador? Dentro da família o marido é ditador? Dentro da família, o marido, ele não pode ser ditador. Dentro da família não pode ter ditadura. Tem que ser com carinho, tem que ser com amor, tem que ser com respeito. Se você tratar os teus familiares, a tua família com respeito, tu vai conseguir mais coisa do que tratar com dureza. Tem gente que só é dar supapo dentro da família. É só gritar dentro da família.
mas na hora de acariciar, de respeitar, nananina não. Como é que está o respeito dentro da tua casa? Como é que estão os limites dentro da tua casa? Dentro da família tem que ter limite, tem que ter uma linha. Olha, filho, tu pode ir até aqui, daqui em diante tu não pode não. O teu limite é aqui. O pai tem limite, a mãe tem limite, toda a família tem que ter um limite. Ou nós estamos vivendo em famílias que não têm limites? Talvez alguém possa no meio de nós aqui estar indagando, pá, o irmão Ribamar é novo, a irmã Líria é novo, eles não têm suporte para estar dando esse estudo, para estar falando essas coisas. Eu digo para vocês esta noite, o Espírito que me chamou é o que me capacita, é o que nos capacita, é o que nos enche, é o que nos inunda, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está nos usando aqui esta noite para trazer a palavra aos vossos corações, santo é o nome do Senhor Jesus. Nós temos que impor limite dentro da nossa família. Aquilo que não tem limite se torna uma zona. E quando se torna uma zona, para se recuperar é difícil. Família, impõe limites em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar aqui de um quarto valor moral, que é o altruísmo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 7. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Altruísmo, em outras palavras, amor, tá bom? É o valor moral que nos leva a pensar no bem dos outros, antes do próprio interesse, praticando o amor e a generosidade e a solidariedade de forma desinteressada, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo de Cristo. O homem estava em pecado, estava desligado da salvação, desligado de Deus, mas Deus, com seu infinito amor, que nos amou primeiro, enviou quem? Jesus, para nos tirar das trevas, para nos tirar da morte e nos dar o quê? Vida. Significa que Deus se importou com nós. Deus se importou tanto com nós que deu seu único filho para morrer por nós. Então, altruísmo é se importar com o bem dos outros, se importar com o bem-estar dos outros. E nós estamos nos importando? Dentro da nossa casa nós estamos sentindo a dores uns dos outros? Nós estamos ajudando os outros a carregar os seus fardos? Nós estamos? A família, ela é funcional. Eu não sou mecânico, mas eu sei que o motor de um carro, ele é cheio de engrenagens. E se alguma engrenagem daquela quebrar dentro do motor, o motor vai parar de funcionar. Ou pode até funcionar, mas vai ficar com mau funcionamento. E desta forma é a família. Somos várias engrenagens. E cada engrenagem depende uma da outra. Se for tirada uma engrenagem, a família não vai funcionar da forma correta. Se a engrenagem estiver funcionando errado, nós temos que ir lá com o amor, com o altruísmo. Não, vou botar essa engrenagem aqui para funcionar da maneira correta, para tudo ficar funcionando como um reloginho. Mas o que acontece, meus irmãos, infelizmente, é que a falta de amor dentro dos lares hoje em dia é real. Infelizmente, nós estamos vendo nos dias atuais, filho matando pai, pai matando filho, é mãe, depois da gestação, pegando o filho e jogando na lata do lixo. O inimigo de nossas almas, ele tem rodeado os seios familiares, e em algumas famílias, ele está entrou e destruindo.
Nós nunca vimos tanto divórcio como estamos vendo neste século. A taxa de divórcio está mais de 65,8%. Nunca houve tanto divórcio como tem hoje em dia. Mas antigamente o divórcio era só lá nas famílias do mundo, nos casais do mundo. Infelizmente está comum agora dentro das igrejas. Ou seja, muitas vezes por falta do amor. Muitas vezes por falta do altruísmo. Nós temos que amar uns aos outros. A palavra de Deus vai dizer: amais uns aos outros como Cristo os amou. Você está amando o membro da sua família? Você ama? Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, chora. Quem ama está perto no momento da dificuldade, no momento da dor, em todos os momentos. Quem tem amor está cuidando. Mas infelizmente dentro de família, tem gente que só demonstra o amor quando o cidadão está no bem bom. Mas quando está passando pelo vale da sombra e da morte, o amor acabou. Famílias, vamos continuar resgatando o amor dentro dos nossos lares. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vimos, irmãos, alguns valores morais, que são vários, né? Como hoje é o primeiro dia do Seminário da Família, foi a propósito uma mensagem mais contextual, para nós entendermos essa viagem que o Senhor leva a nossa família nesses 3 dias. E dentro desses valores morais existem outros e outros mais. Esses valores morais citados pelo irmão Ribamar, ele nos surte efeito, não é só dentro da família, é em qualquer lugar. É aonde nós estivermos. Se você não for honesto, você vai colher. Se você não ter respeito, você vai colher. Se você não ter amor, você vai colher. E assim são todos os morais, todos os valores morais. Só que o nosso tema, ele também propõe que não é só a moral da família que está sendo perdida. Tem também valores espirituais. E o que são valores espirituais? Para quem é os valores espirituais, igreja? É para nós. É para os cristãos. É para a eleita do Senhor. O povo separado. Então esses valores estão sendo perdidos dentro das famílias cristãs. Dentro dos nossos lares. E o que é isso, irmã Líria? São princípios, são valores que vai orientar a nossa vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é somente regras, como no mundo secular, que se você não obedecer no quartel, você vai ser castigado. Não é só regras, é valores que promovem transformação que começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Quem vai dizer se você tem valor cristão não é você mesmo. Não é porque eu ando com o irmão Ribamar de mão dada para cima e para baixo e cheiro ele para todo mundo ver. Isso não diz que é valor espiritual. Eu mesma não vou dizer. Quem vai dizer é o povo lá fora que está analisando e lendo a carta, que somos nós. Então esses valores são para a igreja do Senhor, é para a minha família e para a sua família. E ele vai acontecer de dentro para fora, por quê? Porque é uma obra que não depende só de nós. Nós precisamos de uma ajudinha para resgatar os valores espirituais dentro do nosso lar. Por quê, irmã Líria? Porque vai refletir o caráter de Cristo em nós. Aleluia. O povo ele vai dizer, olha, aquela família ali, para me ser crente daquele jeito, Deus me livre. Mas ele também vai dizer, para me ter uma família, igual a família do pastor Zé Filho, igual a família do irmão Santana, aí vale a pena. O povo vai olhar os valores espirituais do nosso lar. E alguns valores espirituais nós vamos conversar. Se não der tempo, todos os que estão aí no roteiro, depois os irmãos leem em casa, tá bom?
O primeiro é a devoção a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 4, enquanto o irmão Ribamar procura Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Já. E coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. E aconteceu que, ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se ao Senhor de Abel e de sua oferta. O que é o princípio da devoção? O princípio da devoção é viver uma vida dedicada a Deus. Sabe o que eu entendo de um pai que ensina devoção à sua família? Ele arruma o menino, ele vai com o menino, leva para a igreja o menino. Ele está ensinando a prática de dedicar-se ao Senhor, tempo de dedicar-se ao Senhor. Só que vai além de rituais religiosos, irmãos. É atitudes que têm intimidade com Deus e desejo de agradar ao Senhor. Veja, Adão e Eva foi a primeira família. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, eu disse assim: rapaz, a gente só vê o lado ruim de Adão e Eva. Mas pensa, você sozinho no mundo, não tem um papai e uma mamãe para lhe ensinar como é que você tem que ensinar os seus filhos. Você está lá sem direção, na dependência totalmente de Deus. Então foi a família constituída pelo Senhor que teve os maiores desafios. Por quê? Porque você pode ser uma mãe de primeira viagem, mas você já viu alguém cuidando de alguém e aprendeu alguma coisa de alguém. Adão e Eva não. E por causa disso, entrou o pecado na família, desequilibrou o lar. Só que o que me chama a atenção, irmão Ribamar, que mesmo Caim e Abel e Sete, que veio mais na frente, os pais ensinaram a adorar a Deus. Tanto é que ele prepara, os filhos preparam a oferta para oferecer ao Senhor. Quem ensinou? Papai e mamãe. Devoção ao Senhor. Então, como é que eu vou resgatar a devoção, a dedicação à presença de Deus? Desenvolvendo uma rotina de adoração, desenvolvendo uma rotina de leitura da palavra, tá? Hoje nós passamos um dia inteiro tentando solicitar uma família para prestar um louvor ao Senhor. Durante o seminário, pensa num desafio. Por quê? A gente entende que está faltando devoção dentro do lar. Está faltando o ensino para dedicar-se à adoração a Deus dentro do lar. Irmã Líria, então, quando eu começo uma rotina de oração, de leitura da palavra, de conversas sadias, de música que agrada, as minhas filhas vão ver. As minhas filhas vão me acompanhar. E nós iremos conseguir resgatar esse valor que possa estar perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Adão e Eva ensinaram os seus filhos a ofertar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E mesmo com perda, mesmo com o pecado, mais na frente, quando nasce Sete, a palavra de Deus, ela vai dizer que ele também foi ensinado que Deus é Deus, digno de honra, digno de glória, independente dos meus erros, independente das nossas falhas, Ele é Deus e é digno de adoração. Louvado e engrandecido é o nome dEle. Mas não é só eu dar a direção. Aí entra para o meu valor de número 2. É necessário obedecer a palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 28.
Tomai-vos os praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é só ouvir, mas é praticar. Como? Como deixar a palavra dizer como? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao te levantar-te. O que é obedecer a palavra? É um valor que eu acolho, que eu pratico, que eu vivo os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada. Ou seja, eu coloco em prática aquilo que eu leio. Louvado seja o nome do Senhor. Não é apenas conhecer as Escrituras. Irmãos, o que tem de crente que conhece a Bíblia de capa a capa não é pouco, são muitos. Tem irmãos que pregam só citando a Bíblia porque conhece as Escrituras. Mas a obediência à palavra é quando eu pratico ela, quando eu executo ela, quando eu demonstro amor por ela, quando eu reverencio ela. Louvado e engrandecido é o Senhor. Aonde, irmã Líria? Igual o texto que foi lido. Ao deitar, ao andar, ao correr, ao comer, em todos os momentos, em todas as esferas, no meu dia a dia. Acredite se quiser. A gente já tem uma jornada de alguns dias com famílias. E tem irmão que não fala com outro irmão, que prega no púlpito da igreja, mas tem inimizade com seu irmão. Prega, mas não vive. Acredite se quiser que tem esposa e esposo que a aliança está no dedo, mas a separação está no coração. O que é isso, irmã Líria? É conhecer a palavra e não viver a palavra. E nós falamos isso debaixo, guardado pela proteção do Senhor, debaixo do sangue do Senhor. Aleluia. Mas é quando eu conheço, mas não pratico. E isso acontece nos nossos dias atuais. Nós passamos por uma congregação que uma irmã, toda vez que ia falar do marido dela, ela sempre rebaixava o pobre. Sempre. Quando a gente dizia, irmã, tem que fazer isso. Não, ele não troca nem a luz lá de casa. Não, ele nem faz isso. Não, ele não serve para nada não. O que é isso? É você pregar, mas não viver aquilo que você está pregando. E precisa ser recuperado? Precisa. Precisa ser resgatado, irmã Líria, urgentemente dentro dos nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é que eu resgato? Praticando aquilo que eu leio, corrigindo com firmeza, corrigindo com misericórdia, dando instruções. Olha, Deus deu instruções a Adão e deu a Eva também. Disse, tu não come, nem toca. Obedece e tu cresce. Mas o que foi que Eva fez? Sentiu vontade, aceitou o convite, comeu, em outras palavras, desobedeceu. Conhecia a verdade, via a verdade, andava com a verdade, mas não obedeceu à verdade. E qual é a consequência? Queda. Falha, regressão, que nós venhamos resgatar este valor dentro da nossa família. Mas não é somente eu praticar, eu ir para a igreja, mandar um menino, ir com ele, aí nós entramos para o terceiro. Eu preciso também estar a serviço da obra do Senhor. Irmã Líria, eu não entendi. Eu aprendi uma coisa que a minha mãe me ensinou, que eu não fui feita, criada para me ser um parasita. Entendam o que eu quero dizer. Para me ser uma inútil, para mim não servir para nada, porque eu tenho valor, porque nós somos princesas e príncipes do Senhor, embaixadores de Cristo. Ou seja, todos nós temos um valor, todos nós
servimos para alguma coisa. E quando se trata do serviço a Deus, Josué 24:15 vai nos ensinar acerca de uma família. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é que o pastor Zé Filho com o pastor Bel vai convidar para ficar na liderança da igreja? Para trabalhar nos departamentos? Não são os nossos candidatos. Não é o povo que passa na rua. É a família cristã. Somos nós que precisamos nos colocar à disposição da obra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome dele. A palavra que foi lida vai dizer que podia eles escolherem os deuses antigos, né? Dos pais. Podiam ficar com os deuses da atualidade também. Mas ele decidiu, ele com a família dele, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Ficar à disposição da obra do Senhor. Eu conheço uma família que o pai dessa família, talvez o pastor Zé Filho conheça, com certeza ele conhece. É o pastor Levi. É o vice-presidente do Campo São Luís. Ele conta pra gente que assim que ele aceitou a Jesus, ele dizia que ele queria ser usado por Deus. Ele queria ser útil na casa do Senhor. Aí ele diz que ele pede para o pastor dele um cargo. Que cargo é esse, irmã Lira? Ele pede para ele ser o vigia do bebedouro. E aí ele começa a vigiar o bebedouro. Pense numa coisa que deu certo. Era menino bebendo água com educação, sem deixar copo, e funcionou de boa. Se voluntariou para fazer algo na casa do Senhor. E ele e a sua família hoje é uma família de referência que serve ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome dele para sempre. E às vezes, irmãos, nós queremos agir com negligência na presença do Senhor. O Senhor, ele quer ouvir o meu louvor, a minha adoração. Ele quer ver, contemplar a minha dedicação a Ele. O tempo que eu disponho para me fazer a leitura, para me orar na sua presença, para me fazer cultos domésticos, para estar na sua casa, para dizer para o pastor, pastor, eis-me aqui. Está precisando de limpar esse banco? Eu vou. Ah, está precisando de limpar? Pois eu mando o meu menino. Ah, está precisando de um regente? Pois eis-me aqui. Nós precisamos ficar a serviço da obra do Senhor. Irmã Lira, por que você escolheu esse valor espiritual para estar falando nesta noite? Porque nós não podemos pegar o de fora para fazer aqui. E outra, os nossos líderes, eu até que se eu perguntar para o pastor Zé Filho, ele vai dizer, se eu pudesse eu fazia tudo sozinho. Mas ele vai dizer, eu não posso fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ele conta com as famílias cristãs também para servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já finalizando, a unidade espiritual. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu uso o que eu tenho em benefício da unidade. Eu uso aquilo que o Senhor me deu em benefício da sua obra. Meus dons, meus talentos, meu tempo, minha atitude. Ah, mas eu preciso de harmonia entre os meus para me poder fazer a diferença. Porque, entendam, irmãos, se você tiver brigado comigo, vida, o Senhor, ele não ouve a tua oração. Se eu tiver brigada com as minhas filhas, o Senhor, ele não ouve a minha oração. Por isso nós precisamos da unidade. Essa unidade, ela não é só de concordância, porque pensa no negócio que gera discordância, é na família. Eu só vivo discordando do meu esposo quase que para tudo. Por quê? Porque eu gosto de amarelo e ele gosta de branco.
Nós somos completamente diferentes. Aí o que vai acontecer? Nós vamos conversar para ele entender que o amarelo é mais bonito do que o branco. Só que para isso nós temos que conversar. Eu tenho que passar um papo bem bom para ele poder entender que o amarelo é mais bonito que o branco. Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas que quando a gente tem o diálogo, a conversa, nós chegamos a um denominador comum. Ela ganha 80% dos argumentos. Pronto. Mas não é pensar igual em tudo. Não é pensar igual em tudo. É haver um laço sincero de amor. Um laço sincero de amizade, de comunhão. De comunhão. E como é que eu faço isso? Eu preciso estar perto. Eu preciso estar junto. Eu preciso compartilhar. A família unida, ninguém destrói. Pode até ser atingida, mas o Senhor, Ele dá força. O Senhor, Ele dá suporte. O Senhor, Ele dá proteção. Como é que eu resgato a unidade? Sendo participante da vida dos meus filhos, da vida dos pais, se envolvendo. Promove algo para vocês compartilharem juntos. Marca aí um açaí. Vai passear. Vai conversar. Vai se entender. Viver em unidade. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que houve a queda, mas eles estavam unidos. Caim matou Abel, mas na hora de ofertar eles sabiam, porque existia a unidade. Louvado seja o nome do Senhor. A adoração em conjunto. A adoração em conjunto, ela surte os seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você pensar que não, aquilo que você deixa de fazer, o teu menino, ele vai cobrar. Ei, mamãe, não leu a historinha hoje para mim porque unidade, família reunida, louvada e engrandecida é o nome do Senhor. Os irmãos estão conseguindo ver? Já vou finalizar. Tá vendo? Mais para baixo que eles estão pedindo para visualizar melhor. Tá dando? Essa casa tá bonita? Não? Por que, irmão Joel? Está toda deformada, mas também não é para menos. Me ajude aí. Ela tem discordância, ela tem desrespeito, ela tem ódio, negligência, desocupação, desobediência, desonestidade, ódio. Essa família está cheia de valores que precisam desaparecer e ser resgatado aquilo que precisa existir na família. E quando acontece isso, olha o que acontece com a família que está sendo representada por esta casa. Quebra a porta, quebra a janela, desmorona, pensa que não, afunda. Nossa família, irmão, a minha família, ela funciona como uma embarcação, que ela está sobre as ondas da vida, navegando nas circunstâncias, nas dificuldades. Você que é cristão não está isento de dificuldade de maneira nenhuma. Dificuldade, tribulação faz parte da família cristã também. Só que quando nós convidamos os valores morais e espirituais para adentrar dentro do nosso lar, para adentrar na nossa casa, nós vamos reconstruindo esta família. Ai, irmã Líria, é difícil, é muito difícil. É por isso que nós precisamos contar com a ajuda de um ser chamado Espírito Santo. Porque as nossas forças, elas são pequenas demais para nós vencermos sozinhos. Mas aí a gente consegue destruir o ódio com a prática do amor. Quando eu começo a tratar com alegria, com consideração, dentro do meu lar,
demonstrando amor, não é só dentro da igreja não, irmãos. Eu trabalhei com criança há algum tempo, e eu ouvi as crianças dizendo assim: tia, fala para o meu pai, para ele ser do jeito que ele é na igreja aqui em casa. Valor espiritual que precisa ser recuperado. O que mais, irmã Líria? Se eu tenho desrespeito, eu começo a entender que o meu esposo tem o seu papel, que está acima do meu, que os meus filhos têm o seu papel, que eu tenho o meu papel, com respeito, com consideração. Não deixe ninguém menosprezar a sua família. Não deixe ninguém lhe inferiorizar. Não, vamos nos respeitar dentro do nosso lar. O que mais? A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, Ele não chama desocupado. Se você está desocupado, você não serve para o Senhor. Ele chama você para trabalhar a serviço da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. A casa vai ficando bonita quando a gente começa a desenvolver essa modificação, aquilo que está perdido, que a gente vai resgatando. Irmã Líria, o que mais? Na minha casa, não há nenhuma casa que tenha negligência. Que eu sei que eu sou cristã, que eu sei que eu tenho que estar no seminário de família, que eu não vou porque eu não quero. Eu estou com negligência. E o Senhor, Ele não conta com uma família negligente. O Senhor, Ele conta com uma família que tem devoção. Por isso que você está de parabéns, porque você foi chamado para adorar junto com a sua família. Só finalizando aqui, porque o irmão Ribamar fala muito, e aí não deixa tempo para mim. Mas já finalizando. Aonde há a discordância, o que é que está faltando, irmãos? A unidade. A unidade. Lembra do amarelo e do branco? Não é porque o branco seja feio, não. Que se ele fizer um papo bom, ele ganha também. Isso chama-se o quê? Unidade. Eu preciso viver em unidade para me chegar a um denominador comum. E para mim suprir a desobediência, o que eu preciso fazer? Temos que obedecer. Temos que obedecer a tempo e fora de tempo dentro do nosso lar. É um princípio que muda tudo em qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde há desonestidade? O que eu preciso? Preciso falar a verdade. Eu preciso chegar na real e dizer: meu bem, tu esqueceu o cartão, viu? E eu fiz um negócio, mas tem que me perdoar. Tem que perdoar. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que executar a honestidade. E finalizando, quando existe o descompromisso, o que é que eu vou fazer? Se o pai está na casa, não sabe qual é o lugar dele, quem tem que trocar a lâmpada é a mulher, o que é que está acontecendo? Está faltando entendermos que precisa existir a responsabilidade. Os assistentes estão poucos. Pronto. Eu tenho amor, honestidade, respeito, responsabilidade, devoção, serviço, honestidade, amor. Os irmãos estão entendendo.
E aí o que eu consigo? Eu consigo recuperar. E aí a minha casa, ela começa a navegar pelas situações, pelas circunstâncias. Mas eu não estou mais de uma família deformada, mas de uma família construída, alicerçada em Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, o nosso intercessor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos um padrão de vida que agrada ao Senhor. Somente o nosso Deus é que nos ajuda, é que nos sustenta, é que nos orienta. Louvado e engrandecido é o nome dele para sempre. Ainda que você fracasse, ainda que eu fracasse, ainda tem jeito para nossa família. Vai chegar um momento de nós fazermos igual Davi. Davi, quando ele chegou, que ele retornou para Ziclag, ele não achou mais a família dele lá. Os filhos dele não estavam mais lá, ele estava desesperado. Sabe o que Davi fez? Foi chorar, até não ter mais força. E o Senhor renovou e deu vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus eterno e maravilhoso. Ele te convida esta noite a trazer os valores morais e espirituais para dentro da sua família, os valores originais, que são os valores que agradam a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe as coisas do mundo entrar na sua casa, mas deixem as coisas de Deus. Deixem as coisas de Deus entrar dentro do seu lar. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua família, agir no teu casamento, aonde tu estiver, que o Espírito Santo de Deus possa estar com você. A igreja fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, nós não somos meninos, nós sabemos que as lutas são muitas, as dificuldades são enormes, mas lembre-se de uma coisa, meus irmãos: quem está com vocês, quem está conosco é maior do que as lutas, é maior do que as dificuldades, é maior do que a enfermidade, é maior do que o desemprego, é maior do que tudo. É Jesus Cristo de Nazaré que está dentro da tua casa, que está dentro do teu lar, que está cuidando dos teus filhos, que está cuidando da tua esposa, que está cuidando do teu marido. Santo é o nome do Senhor Jesus. É Deus que está na tua casa. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, Pai maravilhoso, Pai grandioso, Pai eterno, ó Deus, ainda estamos aqui neste lugar reunidos em Tua presença, para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer, ó Deus, mas neste momento nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as famílias que estão aqui, por todas as famílias que não puderam vir, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, venha agir dentro dos lares, ó Deus amado, que o amor venha faltar nos lares, ó Deus, que a honestidade não venha faltar, ó Deus amado, que o respeito, ó Pai amado, que todos, ó Deus amado, os valores morais e valores espirituais, ó Deus amado, ó Deus, venha permanecer em nossos lares. Pai amado, vai guardando as famílias, ó Deus, tudo aquilo que o inimigo de nossas almas venha tentar contra as famílias, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que estas famílias continuem sendo bênçãos, que estas famílias continuem sendo usadas das tuas mãos, ó Deus amado, que o teu Espírito Santo venha cuidar, ó Deus, neste momento eu te apresento agora, ó Pai, o marido das tuas servas, ó Deus, que não estão aqui, ó Pai, que são muitos que ainda não te confessaram como o único e suficiente Salvador, ó Deus amado, vai de um encontro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, vai agindo no coração, vai agindo na mente, ó Deus amado, que o teu Espírito Santo, que é o que convence o pecador do pecado, venha, ó Deus amado, estar sobre eles agora, ó Deus, e que
eles iam entender que não existe vida fora de Ti, que a vida só é em Ti, ó Pai amado. Oh Deus amado, eu te apresento cada pai de família, cada mãe de família, cada filho, ó Deus amado, vai agindo e vai operando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos por esta oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.